Irmãos, de volta, depois de 3 semanas, ao livro de Atos, capítulo 8. Continuamos aqui nesse texto. Vamos reler uma pequena porção que já lemos na nossa última meditação, no livro de Atos. Começando no versículo 1. A parte B do versículo, se não me engano já está dividido aí no seu texto, até o versículo 8, Atos 8, de 1 a 8. Depois de descrever no capítulo 7, a prisão de Estevão, e depois da morte de Estevão, Lucas diz que aconteceu o seguinte: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém. Atos foi escrito, irmãos, eu já tenho dito isso aqui já há alguns meses, né? Desde que estamos lendo o livro de Atos, desde o capítulo 1. Foi escrito para descrever o avanço da igreja até a sua chegada em Roma. E nós que só estamos no capítulo 8, né, portanto ainda temos 20 capítulos pela frente, já vimos que a igreja, desde cedo, enfrentou muitos obstáculos para seguir em frente. O texto que nós acabamos de ler descreve a consequência imediata ao linchamento de Estevão. Na última ocasião que nós meditamos no texto, nós dissemos isso. Estevão não foi julgado, condenado e executado. Estevão foi linchado. Tamanha a ira do povo contra a defesa que ele apresentou perante o Sinédrio. E por causa desse linchamento, uma perseguição se desencadeou. Saulo era o líder dessa perseguição. E pela maneira como Lucas descreve, e Lucas conhecia bem Saulo, não é? Porque mais tarde Lucas se tornou o braço direito dele, quando ele converteu-se, ou quando ele foi convertido. Lucas descreve as ações de Saulo como se ele tivesse um certo prazer sádico, uma ira, uma vontade e um prazer em torturar os seguidores de Cristo. Diz o texto que os crentes não viram outra alternativa a não ser fugir. E a gente está vendo aí recentemente, né, o êxodo de cristãos perseguidos no Oriente Médio, e a gente sabe que quando alguém foge, não dá tempo de fazer mala, não dá tempo de vender o patrimônio, não dá tempo de nada. É pegar aquilo que for possível carregar nas mãos e ir embora, para não perder a vida. Eles perderam bens, perderam amigos, perderam família, seguiram em frente. Curiosamente, não é? O que aconteceu não era novidade para aqueles crentes, porque Jesus já tinha profetizado que isso aconteceria. Antes de subir aos céus, antes de terminar seu ministério terreno, Jesus disse para os seus discípulos, João registrou, lá no capítulo 16, no versículo 33 do seu evangelho, as palavras de Jesus: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Sofrer não é novidade para ninguém, né? Para nenhum de nós.
Nós, pela misericórdia de Deus, não sofremos por causa da nossa fé, mas sofremos por outras razões. Sofremos porque simplesmente somos humanos. E sendo humanos, estamos sujeitos às dores de viver no mundo caído. Não só a violência, não só a carência material, mas a própria decadência do nosso corpo, a doença. Portanto, a questão não é se vamos sofrer. A questão é como vamos passar pelo sofrimento. Você não devia perguntar, Senhor, será que eu vou sofrer? Não, você devia se preparar para o sofrimento. Como alguém já disse, se você não está sofrendo é porque alguém já sofreu antes de você. E se você está sofrendo é porque você vai ser usado de alguma forma para livrar outras pessoas de sofrimento. Como é que nós enfrentamos a dor? E como é que nós podemos transformar a dor em alegria? Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Eu queria ler, eu sei que talvez você já tenha lido, John Piper, que é um dos maiores teólogos da nossa época, né? Eu acho que todo mundo aqui que frequenta a nossa igreja já conhece, mas se você não frequenta, John Piper tem sido preletor no mundo inteiro, inclusive no Brasil, escritor prolífico, várias obras dele publicadas em português, pastor batista reformado, que já até abandonou o ministério, depois de 30 anos de ministério na igreja dele em Minneapolis, ele agora se dedica exclusivamente a escrever e a falar em congressos ao redor do mundo. Em 2006, John Piper enfrentou um câncer de próstata. E ele escreveu uma carta para a sua igreja, e o título da carta era bem curioso: Não desperdice o seu câncer. E nessa carta ele fala de 10 formas pelas quais você não desperdiçará o seu câncer. Ele diz assim, eu vou ler resumidamente, tá? Mas eu queria que você, se você depois tiver curiosidade de ler a carta inteira, basta você digitar no Google, não desperdice seu câncer, que você vai achar inúmeras versões dessa carta e você vai poder ler na íntegra. O prefácio da carta é assim: estou escrevendo essas palavras na véspera da cirurgia do câncer da minha próstata. Creio no poder de Deus para curar, por meio de um milagre e da medicina. Sei que é certo e bom orar pelos 2 tipos de cura. O câncer não é desperdiçado ao ser curado por Deus. Ele recebe a glória, e isto porque o câncer existe. Então, não orar pela cura pode desperdiçar seu câncer. Mas a cura não é o plano de Deus para todos. E existem muitas outras formas de desperdiçar seu câncer. Estou orando por mim e por você, para que não desperdicemos essa dor. E ele entra nas 10 razões. Primeiro, você desperdiçará seu câncer caso não creia que isto foi planejado por Deus. Não diga que Deus apenas usa o nosso câncer, mas não o planeja. O que Deus permite, Ele o faz por uma razão. Segundo, você desperdiçará o seu câncer caso creia que ele é uma maldição e não uma bênção. Terceiro, vai ficando assustado aí. Você desperdiçará seu câncer caso procure conforto em suas chances, em vez de procurar conforto em Deus. E ele diz, o plano de Deus em relação ao seu câncer não é treiná-lo no cálculo de chances racionalistas e humanas. Quarto, você desperdiçará seu câncer caso se recuse a pensar na morte. Todos nós morreremos caso Jesus não retorne em nossos dias. Não pensar sobre como seria deixar essa vida e encontrar Deus é uma tolice. Você desperdiçará seu câncer caso pense que vencê-lo significa sobreviver e não aproximar-se de Cristo. O câncer não vencerá se você morrer, apenas se falhar
em aproximar-se de Cristo. O plano de Deus é privá-lo do alimento do mundo e satisfazê-lo com a suficiência de Cristo. 6. Você desperdiçará seu câncer, caso gaste muito tempo lendo sobre o câncer e não o suficiente a respeito de Deus. Não é errado ler sobre o câncer. Ignorância não é virtude, mas o desejo de saber mais e mais, e a falta de zelo pelo contínuo conhecimento de Deus, é sintoma de incredulidade. 7. Você desperdiçará seu câncer, caso se isole, e em vez de aprofundar seus relacionamentos, manifestando afeição. Esse é o tipo de coração que Deus pretende criar com o câncer. Um coração profundamente afetivo e preocupado com as palavras, com as pessoas. Não desperdice seu câncer, voltando-se para si mesmo. 8. Você desperdiçará seu câncer, caso se entristeça como quem não tem esperança. Existe tristeza na morte, mesmo para o crente que morre. Há uma perda temporária, a perda do corpo, de entes queridos e de ministério terreno. Mas a tristeza é diferente, porque ela é permeada pela esperança. 9. Você desperdiçará seu câncer, caso trate o pecado tão normalmente quanto antes. O câncer foi planejado para destruir o apetite pelo pecado. Orgulho, ganância, luxúria, ódio, falta de perdão, impaciência, preguiça, procrastinação. Todos esses são adversários que o câncer deve atacar. Não pense em apenas lutar contra o câncer. Pense também em usá-lo. Todas essas coisas são piores do que o câncer. 10. Você desperdiçará seu câncer, caso falhe em utilizá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Os cristãos nunca se encontram em determinado lugar por acidente. Existem razões para as quais somos levados para onde estamos. E ele termina assim: lembre-se de que você não foi deixado sozinho, terá a ajuda necessária. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que bom, né, se todos nós fôssemos capazes de enfrentar as nossas dores assim. E é pensando nessa forma de enfrentar a dor, que eu quero convidar você a pensar nesse texto que nós acabamos de ler. Nós temos uma igreja fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, que de repente é vítima de uma violência inesperada, trágica. Um dos seus líderes mais destacados foi linchado na rua. Você já pensou nisso? Uma igreja vibrante que de repente vê um dos seus líderes ser arrastado para a rua e ser linchado até a morte. E de repente, por causa disso, outras pessoas se levantam para perseguir. E não é uma perseguição assim, anônima. Ela tem nome. É o Sinédrio, é Saulo. E ele não se contentava em pegar as pessoas na rua, nas suas reuniões. Diz o texto que ele entrava nas casas e ele arrastava de dentro da casa das pessoas para o cárcere. E as torturava. Eu imagino que essa igreja estava angustiada. Geralmente a gente tem uma leitura assim muito romântica da Bíblia, né? E a gente lê, e como a gente sabe o fim da história, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é? E tem crente até assim muito corajoso que diz assim: eu queria viver na época dos apóstolos. Você podia ser
por exemplo, se tornar um aperitivo para um leão em alguma arena romana, né? Podia se tornar vítima de algum linchamento em alguma rua do império, ou quem sabe virar uma luminária, né? Já que o crente é a luz do mundo, né? Em vários momentos os romanos usaram os crentes, os empalaram, penduraram eles em esteios e acenderam fogo com o corpo deles, iluminando as ruas, as praças. Diante desse cenário, irmãos, aqueles crentes fugiram. Mas olha que curioso, no versículo 4, diz que quando eles fugiram, ou enquanto eles fugiam, e indo para onde eles foram, eles pregavam o Evangelho. A primeira lição que eu quero compartilhar com esse texto é que você pode enfrentar as dores da sua vida de cabeça erguida, se você crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a sua dor, incluindo a perseguição. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar aqui da atitude desses crentes. Lucas fez questão de registrar assim: eles foram perseguidos entre mentes, iam por toda parte pregando o Evangelho. Eu fico pensando assim, irmãos, o que levaria alguém a continuar pregando a mensagem que foi a causa do linchamento do seu líder, que foi a causa do seu desterro, que era a causa da perseguição, que era a causa do seu exílio? Será que nós faríamos o mesmo? Ou será que diante de uma ameaça tão premente a gente, zíper na boca, né? Se esse negócio mata, eu não vou falar mais desse negócio. Mas ao contrário, aqueles crentes continuaram pregando, e eu não tenho nenhuma dúvida que eles continuaram pregando, porque eles estavam convencidos de que o Deus que eles serviam não tinha perdido o controle, que aquilo não era um acidente de percurso, que aquilo não era fruto do acaso, que eles não estavam abandonados. Ao contrário, Deus os estava conduzindo com mão firme, através da dor, mas Deus continuava no controle. Sabe, irmãos, essa é uma convicção que nós precisamos diariamente. Nosso Deus é soberano. É isso que grita aos meus ouvidos a atitude daqueles irmãos que saíram de suas casas, que foram expropriados, que talvez viram parentes sendo presos e talvez até sendo mortos, mas continuaram anunciando a mensagem, continuaram proclamando o Evangelho, não se calaram nem sob o risco de perder a sua própria vida. Às vezes a gente, por muito menos, perde a graça, até de vir na igreja, né? Probleminha, os problemas, às vezes tão pequenos, e a gente fica em casa, com o bico desse tamanho. Deus esqueceu de mim. Não vou na igreja não. Sabe, não é nem um câncer, não é nem uma ameaça de morte. Às vezes é por causa de um compromisso que você mesmo fez erroneamente, de uma dívida que você contraiu sem pensar, sem avaliar, de uma briga de família que talvez você causou, você sendo cristão não deveria ter causado, ou se você não causou, você deveria ser o primeiro a buscar reconciliação. Mas a gente esquece que nós temos um Deus que é poderoso. Deus está no comando de todas as coisas que acontecem. Nada acontece por acaso, querido. Nós lemos aqui o Salmo 115, verso 3, no céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Essa expressão poética, meus irmãos, não significa que Deus está lá no céu. Não, o que o poeta está dizendo é o seguinte: Deus é poderoso. Ele é maior do que tudo, maior do que todos, maior do que qualquer circunstância e maior do que qualquer adversidade. E Ele faz tudo como lhe agrada. Deus é poderoso para fazer até o mal produzir resultados positivos. Bom, esse texto aqui já servia, né?
Mas só para refrescar a sua memória, o clássico texto que a gente não pode deixar de citar, as palavras de José para os seus irmãos lá no Egito. Quando revelou-se a eles, José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Agora presta atenção, vamos ler o texto direito, né? José não está falando que o mal virou bem. José está dizendo que Deus é tão poderoso, que os homens fazendo mal, os homens sendo ímpios e injustos, não impedem a misericórdia de Deus de ser exercida, não impedem o poder de Deus de se revelar, e foi assim, através da injustiça, da violência, do ódio, da inveja, que Deus levantou José como redentor, como um símbolo, um tipo de Jesus Cristo, alguém que salvou o mundo, salvou sua família, salvou sua nação, salvou o mundo inteiro. Nada pode impedir o Senhor de concluir o plano que Ele estabeleceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente bate muita cabeça, mas é porque a gente não parou para perguntar se o caminho por onde nós estamos querendo andar, ou nós até já estamos andando, é o caminho que Deus quer para a nossa vida. É o que Deus quer que nós façamos. Quando Deus quis mostrar para Jeremias que ele era soberano, e que o que ele estava fazendo com o povo de Judá, levando para o cativeiro, não era um ato de ira, mas era um ato de disciplina e de amor, Deus levou o profeta Jeremias para o Vale do Oleiro. Lembra disso? E Deus mandou Jeremias ficar olhando o oleiro trabalhar. E o oleiro estava lá com todo cuidado no torno, fazendo um vaso lindo. De repente, o vaso quebrou-se. E o oleiro pegou o barro, amassou de novo, pôs de novo no torno e fez outro vaso. E Deus diz a Jeremias: eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez. Vocês são como barro nas mãos do oleiro. Eu os moldo, eu os faço e os refaço como eu quero. Primeira lição então, querido. Você está passando por dificuldade, por angústia, a crise está difícil, doença, angústia, discórdia, desentendimento, creia em Deus, confie no Senhor. Ele está no controle. Segunda lição, nós enfrentamos a dor proclamando, compartilhando as boas novas, mesmo nos dias duros da nossa vida. Diz Lucas que eles iam por toda parte pregando a palavra. Essa tradução aqui, me perdoe a ousadia, né, mas talvez você tenha uma outra tradução aí. Essa tradução, pregando a palavra, para mim não é a melhor, né? Por uma razão muito simples. Nós definimos pregação como um método, certo? Por exemplo, eu estou aqui pregando, certo? Para pregar, você tem que ter uma certa, obedecer certas regras, né? Você tem que seguir certas peculiaridades, você tem que saber organizar o conteúdo, saber controlar o tempo, coisa que, por exemplo, eu não sei, né? E por isso muitas pessoas dizem, e dizem com razão, eu não sei pregar. E aí a gente se desculpa, né? Eu não sei pregar, eu sei, é verdade. Tem gente que, quando se aventura a pregar, a gente dá vontade de ir embora da igreja, não é? E quando a gente é pregador, isso acontece com mais frequência ainda, né? O pregador está pregando e você está lá no banco com comichão, com coceira, né? Pensando em como aquele texto deveria ser abordado. Então, realmente, há pessoas que não sabem pregar, e que não deveriam pregar quando você define pregação como um método de exposição. Por isso é que a palavra que aparece aqui no grego não é pregar, é a palavra evangelizar. Evangelizar é um verbo que significa falar as boas notícias.
Na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, se você tiver aí, diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. É melhor, não é? Anunciar o evangelho é diferente de pregar. Anunciar é falar, proclamar. Na Bíblia de Jerusalém, a tradução é assim: entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da boa nova. Evangelizar, querido, é contar notícia boa. Contar notícia boa não precisa de método, não é? Não precisa de regras. Você sabe contar uma notícia boa, não sabe? Todo mundo sabe contar uma notícia boa. Todo mundo sabe ficar empolgado com a notícia boa. Todos nós podemos falar das coisas boas que nós estamos vivendo, mas a pergunta é: por que nós não fazemos isso com o Evangelho? O Evangelho não é uma notícia boa. Servir a Deus não é uma coisa boa. Receber a graça salvadora não é uma coisa boa. Saber que você tem esperança da vida eterna não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa você saber que você pode até ter um câncer, você pode até estar em estado terminal, mas quando você morrer, você vai direto para os braços do Rei da Glória, do Senhor do Universo. Isso não é uma notícia boa, mas a gente não fala. E eu acredito que há algumas razões para isso. Coloquei duas aqui. Primeiro, nós confundimos a mensagem com o meio ou o método pelo qual a mensagem deve ser anunciada. Então a gente pensa assim: não, pregar o evangelho é uma coisa muito técnica, né? É muito difícil. E por isso a gente não faz. Ou então a gente cria um método, né? Já viu? O método da mãozinha. Que eu não sei método nenhum, mas tem um método da mãozinha, né? Os 5 passos, as 4 leis espirituais, não sei o quê, porque a gente está pensando no método. Será que você não consegue chegar para alguém que está passando por dificuldade e dizer assim: olha, eu sei o que é passar dificuldade, mas eu sirvo a um Deus que é poderoso? Precisa de método para falar isso? Você está vendo alguém caminhando para a perdição, envolvido em todo tipo de coisa que não presta? Precisa de método para falar: meu querido, tem alternativa para essa vida sua. Você não precisa andar assim. Eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Precisa de método? Não, mas a gente quer seguir a regra. Eu creio que também é porque nós confundimos o evangelho com teologia. A teologia é a sistematização do evangelho, mas não é evangelho. Evangelho é a boa nova. Mas espera aí um pouquinho. Para aí. Esse povo saiu de casa fugido. Foi para um lugar que não era deles. Talvez estava morando de favor, na casa de um parente, ou debaixo de uma árvore, ou debaixo de uma tenda. Qual que é a boa notícia? Qual que era a boa notícia? Por que Lucas fala? Entre mentes, os que saíram por aí afora, sem nada, contavam a boa notícia. Imagina, né? Chegou lá no quintal do seu Zé, falou: dá para eu armar minha esteira aqui, para dormir aqui essa noite? Como assim? Porque sabe, eu sou cristão e lá em Jerusalém o pau está quebrando. Estão matando os crentes tudo lá. E eu vim fugido para cá. Boa notícia essa, né? O sujeito fala: então nem fala mais disso que eu não quero nem saber. Não, querido. A boa notícia era a obra que Deus tinha realizado na vida deles através de Jesus, que tinha mudado de maneira tão profunda sua vida e seus valores, que agora eles podiam ir embora e largar casa, e largar família, e largar bens, e largar camelo, e largar burro, e largar dinheiro, e largar tudo, porque eles tinham mais e melhor do que tudo isso.
Porque eles tinham encontrado alguém que lhes deu algo muito mais caro, muito mais precioso, muito mais valioso do que tudo que deixaram para trás. E talvez aqui a gente encontre a razão fundamental porque o Evangelho não é mais uma boa notícia. Porque as coisas, hoje, são mais caras do que o Evangelho, são mais preciosas do que o Evangelho. Como é que você vai falar de Jesus para o seu chefe, que talvez seja alguém desonesto, e você vai dizer para ele que você não vai ser desonesto como ele, porque você serve a um Deus que é tão grande e tão poderoso, que mesmo se você perder o emprego, você não está nem aí, porque você quer ser fiel ao seu Senhor. Como é que você vai falar dessa boa notícia para uma família que você ama tanto e preza tanto, que você não pode nem causar nenhuma espécie, nenhum desconforto? Você tem que se calar e aceitar tudo. Porque essas pessoas não vão querer você mais lá. A boa notícia que aqueles crentes iam falando era a notícia de um Deus que é tão amoroso, que é tão poderoso, que cuida tanto do seu povo, que quem o conhece não precisa de mais nada a não ser dele. Eu perdi minha casa, eu perdi meus camelos, perdi minhas ovelhas, perdi minhas roupas, perdi até meus parentes que ficaram para lá. Mas quem tem Deus precisa disso para quê? Quem tem Deus precisa disso por quê? Sabe, querido, você não precisa ser um pregador, você só precisa falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Você não precisa ser um teólogo, você só precisa ter experimentado essa alegria. A alegria desse encontro transformador com Cristo. Porque se você a experimentou, não vai ser difícil falar dela. Você não precisa ter um método, você só precisa compartilhar a bênção que é conhecer, amar e servir esse Deus que faz a sua vida valer a pena, mesmo quando você não tem nada que as pessoas acham que é importante, mesmo quando você perdeu tudo que as pessoas prezam tanto. Mas você só vai poder falar disso como uma boa notícia quando ela for uma boa notícia para você. Quando a boa notícia para você não for Deus te curou, ou Deus desembaraçou aquela causa que está lá na justiça embaraçada há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou Deus te deu um emprego novo melhor do que o antigo. Isso a nossa definição de bênção, de boa notícia. Boa notícia não é, se você morrer hoje, você vai para o céu. O pior mal que alguém pode fazer contra você vai abrir as portas para o maior bem que você pode desejar, receber ou imaginar. Aliás, você não pode nem imaginar, porque a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos nem ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Mas isso não é boa notícia mais hoje. Por isso, aqueles crentes passaram pelo sofrimento e transformaram a dor em alegria, porque eles fizeram da sua vida um serviço. E eles transformaram o lugar onde eles estavam no seu campo missionário. Lucas diz que eles iam por toda parte. Claro, gente fugindo, cada um vai para um canto, não é? Aquela filosofia da fuga, ou mato ou morro, o corpo mata ou o corpo morro. E cada um foi para um lado. Nós sempre ouvimos a frase aqui, né? Todos nós somos missionários.
Isso é bonito, mas eu não acho que isso é verdade. Uai, pastor, agora o senhor detonou com a conferência missionária, que acabou tem um mês atrás. Sabe por quê, querido? Eu vou explicar. Nem todos temos uma vocação para nos dedicarmos integralmente, exclusivamente, perdão, não é integralmente, exclusivamente à pregação do Evangelho. Todos nós temos uma missão, isso é verdade, mas nem todos foram chamados para dedicação exclusiva à missão. Todos nós fomos chamados para uma dedicação integral a cumprir a missão. Eu explico. Aquele que foi chamado para uma dedicação exclusiva, ele precisa estar disposto a largar sua família, a largar sua terra, a largar seus projetos de vida, seus sonhos, às vezes o seu patrimônio, às vezes sua família extensa, não é? A tomar certas decisões que nem todo mundo está pronto para tomar. Eu, por exemplo, depois que eu fui para o ministério, eu demorei 22 anos para passar um Natal com a minha família. Porque Natal do pastor é na igreja, não é? E lá no Mato Grosso, por causa disso, nós criamos a ceia de Natal dos desfamiliados. Então eu fazia lá na minha casa, todo mundo que não tinha família, vamos lá para a casa do pastor. E fazia a ceia do sem família. Você tem que estar disposto a ir para algum lugar que você não quer ir. Os irmãos que são mais antigos da Moca sabem. Quando eu vim aqui para a igreja da Moca em 2003, minha oração é: Senhor, me envie para qualquer lugar, menos São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Faz 14 anos que Deus disse não a essa minha oração. O mundo precisa de médicos, de engenheiros, de musicistas, de cabeleireiros, de pedreiros, de lixeiros, de gente fazendo as mais diferentes funções. Mas é aí que começa o problema. Nós pensamos que estamos dispensados da proclamação, de contar as boas notícias, porque nós não somos profissionais. Nós não temos dedicação exclusiva, mas não confunda, querido, dedicação exclusiva com dedicação integral, e basta olhar para o texto. Olha, no versículo 1 diz assim: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a Judéia e Samaria. Mas peraí, não foram os apóstolos que foram chamados para pregar o Evangelho? Não foram os apóstolos que fizeram um seminário intensivo com Jesus Cristo, imersão total, em aprender a pregar o Evangelho, aprender a levar o Evangelho para o mundo inteiro? Não foram os apóstolos que tiveram que abandonar bens e família e largar tudo para pregar o Evangelho, para estabelecer o Evangelho no mundo? Mas agora que veio a primeira perseguição, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E quem foi anunciando a boa notícia por onde iam, eram, entre aspas, os crentes comuns. E qualquer crente, basta ser crente, pode fazer isso. Porque todo crente pode contar uma boa notícia. Todo crente, todo aquele que conhece a Deus e a Jesus Cristo e a salvação, é capaz de falar do amor de Deus, do que Deus fez na sua vida. Eles não receberam nenhum treinamento com Jesus, eles não eram missionários. Eles não se sentiram dispensados da tarefa de contar as boas novas. Mas a gente vive na época da terceirização, né? Então, muitos crentes terceirizaram a sua missão.
Porque é mais fácil fazer uma oferta para o missionário que está lá no Iraque, não é? Do que falar do evangelho para o colega que senta do meu lado, no escritório. Ou para o parente, que não é cristão e que vem na minha casa. E aí, terceirizando, eu me sinto desculpado. Eu estou participando da obra de evangelização do mundo. Porque eu tenho um compromisso mensal com o missionário. Missionário lá no Iraque, eu dou R$100 para ele todo mês. Aí ele pega R$100, paga 6,38 de imposto para comprar dólar, né? Paga 3,50 no dólar, e os seus R$100 talvez dê para ele comprar lá no Iraque umas 2 garrafas d'água. Ou um pacote de fralda. E você acha que você está cumprindo o seu chamado. Olha que lindo. Não, querido. Você tem uma missão. Mesmo não sendo missionário. Sua missão é se dedicar ao reino de Cristo. Você tem um privilégio de contar as boas notícias onde você está. Você é mais privilegiado do que o missionário, sabe por quê? O missionário tem que largar a família, como eu já falei, né? Largar sua casa, largar sua terra, largar seus parentes. Às vezes os parentes é bom largar. Talvez você tenha que largar um monte de coisa. Você não precisa largar nada. Você pode continuar morando no seu AP, trabalhando na sua empresa, andando no seu carro, comprando no mesmo mercado, na mesma quitanda, conversando com as mesmas pessoas, frequentando a mesma padaria, o mesmo açougue. Você só precisa contar a boa notícia que alcançou você, que mudou você. Você foi chamado para transformar o lugar onde você se encontra com as boas notícias do que Deus fez por você. E através de você pode fazer na vida de outras pessoas. Sabe, os crentes, quando eles foram dispersos, eles não chegaram lá em Samaria, olha, Deus às vezes ele faz uns negócios assim, que é para esfregar o nariz do freguês no chão mesmo, né? Porque você sabe que judeu não se dá com samaritano, não é? Judeu, quando ia de Jerusalém para Galileia, no meio tem a Samaria. Para não passar na Samaria, eles desciam para Jericó, atravessavam o Rio Jordão, passava pelo território de Gileade, subia nas colinas de Golã e depois descia para Galileia. Era uma voltinha, só de uns 60 quilômetros a pé. Aí vem a perseguição. Para onde eles têm que ir? Para Samaria. E quando eles chegam na Samaria, o que eles fazem? Ah, Senhor, o Senhor nos mandou para essa terra de gente que não vale nada. O Senhor nos mandou para o meio desse povo sujo, ímpio, que se misturou com os persas, com os babilônicos, que se aliou com os nossos inimigos para nos matar. O Senhor nos mandou para cá. Não. O que eles fizeram? Eles chegaram lá para os samaritanos, que eles tinham aprendido a odiar, mas que Jesus Cristo os ensinou a amar. E contaram para eles as boas novas de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Pessoas foram transformadas. E a última lição
Está lá no versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade. O poder do Evangelho traz alegria para os corações que ele toca. Agora, não se engane não, querido, a recíproca era verdadeira. Os samaritanos também odiavam os judeus. Mas, de repente, o Evangelho pregado, anunciado, vivido, demonstrado. Alguém que sai da sua terra, que foi desterrado, que chega com a trouxa de roupa, e ao invés de chegar com um bico do tamanho de um tucano, de reclamar, de murmurar, de chorar, de falar, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus me deixou de lado. Não! Reuniu os vizinhos e disse, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu sirvo a um Deus que eu conheci e que me transformou a ponto de eu não precisar de mais nada. Eu posso largar a casa, eu posso largar tudo para trás. Porque eu tenho esse Deus na minha vida, e Ele é tudo que eu preciso. Quando eu morrer, eu vou para a glória, aqui eu não tenho nada. Mas o que Deus tem preparado para mim é maior e melhor do que tudo. Lucas descreve o ministério de Filipe, e eu não quero falar do ministério de Filipe aqui hoje, talvez eu fale outro dia, mas não é importante, sabe, geralmente a gente lê esses textos e a gente para, né? Os olhos ficam esbugalhados ali, né? No versículo 3, no versículo 6, e Filipe expulsou demônios, e Filipe curou, e Filipe fez aquilo. Isso não importa, irmãos, isso é método. Métodos mudam, necessidades mudam, estratégias mudam, ali precisava disso. Os samaritanos precisavam de uma evidência do poder de Deus e do Evangelho. Hoje a gente não precisa mais disso, mas se Deus quiser fazer, Ele faz. O que é importante nesse texto é o versículo 8. E aquela cidade se encheu de alegria, porque isso é eterno. Sabe, querido, o mundo vive em busca de alegria. Os jovens buscam alegria. E eles pensam que eles vão ter experiências que vão produzir alegria. E aí eles vão procurar nos esportes, no lazer, nas festas, a alegria. Eles pensam que a alegria está nas sensações. Então nós temos que ter várias sensações. Nós que já estamos semi-usados, né, os semi-jovens, buscamos também a alegria. Mas nós já temos assim uma mente mais sofisticada, né? E nós pensamos que a alegria está numa carreira sólida, não é? Num patrimônio que nos garanta segurança. Nós pensamos que a alegria está no sucesso. Os idosos também querem alegria. Eles querem se aposentar, viajar, abraçar os netos. Querem chegar naquele ponto da vida que todo mundo fala assim, ó, agora eu vou trabalhar no que eu quero. Não é? Olha que coisa boa. Não vou trabalhar mais por obrigação, vou trabalhar por prazer. Aquela sensação de dever cumprido. Sabe, mas quem conhece o Evangelho sabe que essas sensações são passageiras, que o sucesso é enganoso, e que na verdade nós nunca cumprimos o nosso dever, né? Quando você chega na meia-idade, você descobre que era uma bênção o trabalho que os filhos davam quando eram bebês, porque bastava uma noite de sono, você resolvia o problema. O cansaço era físico, mecânico, não é? E graças a Deus existiam as sogras para ficar com os filhos. Mas aí os filhos crescem. E você descobre que era melhor ficar sem dormir à noite, porque os meninos estão dando piti, do que ficar sem dormir à noite, porque você não sabe onde os meninos estão. E depois vem os netos, que os filhos acham que os avós têm obrigação de criar, não é? E fala assim, ó, mãe, a senhora não vai me ajudar, eu tenho que trabalhar, não posso deixar minha filha aqui com você? Não. E aí, às vezes, os avós já estão mal conseguindo se conter, tem que cuidar dos netos, imagina.
70 anos com um bebezinho aqui no braço. 80 correndo atrás de menino. Isso é uma crueldade. Mas o Evangelho transforma, liberta, produz alegria verdadeira. Você quer ser feliz? Você quer ver seus filhos felizes? Você quer ter paz, esperança, ânimo? Você quer felicidade para sua família? O que vai dar felicidade para sua família, querido, é o Evangelho. As boas novas do Evangelho. As boas novas de um Deus que dá gosto, sentido e sabor à vida. Mas para isso você precisa crer primeiro nessas boas novas. Você precisa abraçá-las com sua vida, com seu ser inteiro. Você precisa se entregar ao Evangelho completamente. Infelizmente, gente, tem muitas pessoas religiosas, crentes, membros da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, que não conhecem a Cristo, que conhecem a religião, que conhecem a igreja, que conhecem o cargo, que conhecem o ministério. E por isso, às vezes, vivem angustiados, preocupados, aflitos. Não precisa perder a casa, o carro, ou qualquer coisa, para desistir da fé. Como se Deus precisasse de nós. Como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. E, ó Deus, o Senhor não vai ficar tão feliz e tão poderoso sem mim, mas tchau, estou indo embora. Então, para você pensar na cama, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, e eu acredito que muitos estejam, de diferentes formas e por diferentes razões, quero reafirmar para você, o Senhor está no controle. Confie. Você que conhece o Evangelho, você precisa falar do Evangelho, querido. Você tem uma missão. Você não foi chamado para ser membro de igreja, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Você foi chamado para falar a boa notícia, a boa nova. Você que está com dificuldade em casa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, sei lá com quem, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, você que está achando que está tudo errado, você está na empresa errada, no lugar errado, na família errada, na igreja errada, no bairro errado, na casa errada, e você está achando que tem que mudar tudo, e que tem que fazer uma transformação geral na sua vida, querido, eu não tenho nenhuma dúvida, é aí mesmo que Deus quer usar você. É onde Ele te pôs. Porque, como disse John Piper lá, na carta que ele escreveu, nada na nossa vida acontece por acaso e ninguém está no lugar onde não deveria estar. Você está onde você deveria estar. Você quer ser feliz. Eu sei que quer, eu também. Eu não quero, porque eu já sou. O que você precisa mesmo, querido, é do Evangelho. Você não precisa de mais um carro, de mais uma casa, de mais uma roupa, de mudar de bairro, de cidade, de empresa. O que você precisa é de Cristo. Porque essas coisas todas nunca vão dar satisfação para você a ponto de você dizer chega. Vai ter sempre um negocinho a mais, né? Vai ter sempre um patrimôniozinho a mais.
Mas quando Cristo entra no nosso coração, tudo se relativiza. E você pode ter tudo que o seu dinheiro pode comprar, não tem pecado nenhum nisso. Mas você descobre que tudo isso é só um meio para alcançar um fim. E o seu coração se alivia do fardo de achar que essas coisas é que vão dar razão para a sua vida. É possível sim passar pela dor e transformar a dor em alegria. Que o Senhor te dê a graça de experimentar isso na sua vida. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Transforma, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor aplique a verdade do Evangelho no coração de cada um de nós. E nos mude, e nos molde, e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém.